bem, gente? Boa tarde para vocês. Nós vamos ter uma aula agora de geografia. Nós estivemos, por último, falando sobre a posição do Sol, o lugarzinho em que lado o Sol nasce e em que lado o Sol se põe. E a gente descobriu que o Sol sempre nasce do lado leste. E agora nós vamos pensar, se a gente for construir uma casa, qual é o melhor lugar para construir? Mas antes disso, a gente vai imaginar o seguinte. Abre seu livro primeiro na página 100. E o seu livro começa dizendo assim: é muito importante observar a direção em que o Sol reflete a sua luz na superfície. Agora nós vamos ver três situações. A primeira situação, duas crianças estão dentro de um ônibus. E uma criança pergunta para a outra: em que lado devemos nos sentar para ficar à sombra? Bem, gente, nós moramos num país, no Brasil, que tem muito sol e que é muito quente. Agora, para que a gente possa entender um pouquinho dessa situação, as crianças vão todos os dias para a escola, no mesmo ônibus, fazem o mesmo trajeto, então eles conhecem todo o caminho que eles vão percorrer. Por isso, eles podem decidir de que lado, conhecendo o lado que o sol nasce, o horário em que eles estão, saber de que lado eles vão sentar. Agora, olha só, a atividade número 8 diz assim: o que podemos concluir da conversa das crianças em relação à luz solar entrando pela janela do ônibus? Olha só, a gente só pode concluir que dependendo do horário, a luz vai entrar de um lado do ônibus, não é verdade? Vamos anotar isto? Então vamos lá, atividade número 8. Página 100. Muito bem. Olha só. A prof conta para vocês sempre que aqui na minha casa, essa parede aqui separa, né? Divide o meu quarto com a sala de aula. E que o sol sempre nasce desse lado aqui. Tanto é que se vocês forem observar, tá batendo ainda aqui desse lado da janela, certo? Muito bem. Agora nós vamos para a situação 2. A situação 2 tem uma casa e o solzinho está nascendo de um determinado lado lá. A atividade número 9 diz assim: de que lado da casa o sol está nascendo? Isso mesmo, do lado leste. Que é o lado que ele sempre nasce. A atividade número 10 pergunta o seguinte: todos os cômodos da casa serão igualmente iluminados pelo sol? Não, né, gente? Primeiro vai ser iluminado o pedacinho da casa que nasce no leste, os cômodos que estão para o lado leste. E depois, à medida do dia, vão sendo iluminados os outros lados. Opa, engoli uma sílabazinha. Iluminados.
Muito bem. Agora nós vamos para a página 100 e... não, tem mais uma perguntinha, a número 11, que diz assim: é importante que uma casa receba a luz solar? Por quê? Gente, é extremamente importante. Primeiro, por quê? Porque a gente vai ter muita saúde. Uma casa que é bem iluminada pelo sol não embolora, porque o bolor cria problemas para nossa respiração. Então, é essencial sim para a nossa saúde, tá? Como que é a pergunta mesmo? É importante? Sim. E depois também, gente, porque olha só, uma casa iluminada pelo sol é uma casa clara. A gente vai economizar luz e tudo mais, certo? Agora nós vamos para a página... trazendo saúde, gente. Muito bem. Ótimo. Agora nós vamos lá para a página 102 e observar a terceira situação. A terceira situação é um prédio. O sol está lá todo lindo, brilhando, douradinho. Só que as roupas desse apartamento estão penduradas para o lado em que não está batendo o sol. E a pergunta é o seguinte: será possível secar as roupas nesse varal com a luz e o calor do sol? Sim, gente, as roupas vão secar, mas elas vão levar muito mais tempo do que se elas estivessem viradas para o lado do sol, certo? Será que se eu escrever aqui embaixo, eu vou apagar lá em cima, tá? Aqui nós já estamos na página 102, atividade número 12. Muito bem. Continuando então, tem um texto pequenininho que diz assim: a luz solar é fundamental para a nossa saúde, para secar roupas e evitar que as paredes e os móveis da casa mofem. Quando está muito quente, podemos ficar à sombra. Basta observar as direções em que a luz do sol refletirá sobre a superfície da Terra. Assim, podemos reconhecer as direções cardeais e aproveitar melhor os espaços e a luz do sol. Agora, você já é capaz de responder à pergunta inicial desse assunto. Qual é a melhor posição para construir uma casa, de modo que ela seja bem iluminada pelos raios solares de manhã e à tarde? Essa é a nossa lição de casa. Página 103, olha só. Nós temos aqui o solzinho na posição dele, nós temos o terreno, as nuvenzinhas, e vocês vão desenhar aqui para uma casa, certo? Observando a posição do sol, onde ele vai nascer e aonde ele vai embora. Decida se quer que a luz do sol entre pelas janelas da manhã ou à tarde, se quer que entre pelas janelas da frente ou dos fundos, vocês é que vão decidir. Depois de desenharem a sua casa, vão dar um lindo colorido na sua atividade, ok? Beijinhos, gente. Até já!